Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos e irmãs. Cristo ressuscitou e vive entre nós. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Cristo está no meio de nós. Não duvidemos, não sejamos incrédulos, mas homens de fé. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho desta quinta-feira, dessa oitava da Páscoa, que está em Lucas 24, de 35 a 48. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vede minhas mãos e meus pés, tocai em mim, disse Jesus, e vede. A fé na ressurreição não é uma ilusão, é fundamento de nossa esperança. Se o ressuscitado não é uma ilusão, podemos afirmar com toda a convicção que nossa esperança, ela não é vã. Os discípulos, e assim como as mulheres que as Sagradas Escrituras nos apresentam, experimentaram e conviveram com Jesus ressuscitado. E não foi uma experiência espiritual, mística, não. Foi algo real. Essa experiência foi algo concreto, palpável, algo muito forte que transformou a vida daqueles que se deixaram tocar por ela, por aquela experiência. Aqueles que conviveram com Jesus puderam experimentar algo novo. O crucificado é o mesmo que se apresenta ressuscitado diante dos olhos dos discípulos. Jesus havia dito que morreria, seria entregue, sofreria paixão, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Foi difícil para os discípulos fazerem a passagem, a Páscoa. Foi difícil para eles, quanto também é difícil para nós acreditar em algo até então impossível. Aos poucos, o que era escuro foi se tornando claro.
As trevas da ignorância, do medo foram sendo dissipadas pela luz do ressuscitado. Muitos viram Jesus crucificado, poucos o viram ressuscitado. E para fazer a experiência do ressuscitado, é necessário ter a fé. O ressuscitado se torna visível não mais aos olhos físicos, mas somente os enxerga presente com os olhos da fé. Os discípulos, eles não têm uma visão assim coletiva do Senhor. Não é algo puramente emocional. O Evangelho sublinha que Jesus está verdadeiramente vivo, porque os discípulos o veem, o tocam, comem com ele. Não é um fantasma. O ressuscitado é livre, vem quando quer, aparece quando quer, dá ordens, relembra o seu ensinamento, interpreta as Escrituras, faz-se reconhecer. É o mesmo de antes. Mostra as mãos e os pés. Pede para os discípulos tocar nele, para serem curados de qualquer sombra de dúvidas. Somente quem toca nas chagas de Jesus poderá ficar curado da incredulidade. Assim como Tomé, que nós vamos ouvir no Evangelho de domingo. Tocou e se libertou de sua incredulidade. Tocai em mim, disse Jesus. E como tocar no Senhor? Pela fé? Vê-lo pela fé? E viver nele, por ele, pela fé? A fé não é uma experiência que tira da realidade. Muito pelo contrário, a fé nos faz enxergar a realidade dos fatos e da vida de maneira totalmente nova. E aqueles e aquelas que fizeram essa experiência são chamados a ser testemunhas de tudo isso. Essa experiência não é para ser guardada, mas comunicada aos outros. Quem tocou em Jesus e foi tocado por ele, não consegue guardar para si esse transbordamento de alegria que a experiência causou-lhe. Corre para comunicar, enfrenta perigos, sofre até o martírio, como alguns sofreram, se preciso for, por causa de Jesus. Anuncie o Cristo total, crucificado, ressuscitado. Toca em Jesus, tocando nas feridas do mundo, dos irmãos que sofrem, servindo, ajudando, doando-se sem reservas. Meus irmãos, toquemos nas chagas de Cristo e deixemos o Senhor nos tocar, que Ele nos liberte de toda dúvida, para que sejamos testemunhas do amor e da sua misericórdia, que perdoa os pecados da humanidade, que cura nossas enfermidades físicas e espirituais e nos liberta da escravidão, do pecado e de todo o mal. Vede, sou eu, tocai em mim, disse Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Aleluia, aleluia. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.